Novamente, eu gostaria de dar boas-vindas a quem está nos visitando, caso você tenha chegado agora, dizer que estamos felizes em receber você ter escolhido a Igreja do Redentor para cultuar a Deus nessa noite. E eu gostaria de dar prosseguimento à série de mensagens que a gente começou na semana passada. A gente começou na semana passada uma série de mensagens no Evangelho de Marcos, que tem como tema a identidade do rei. O Evangelho de Marcos, ele pode ser dividido em duas partes, e do capítulo 1 ao capítulo 8, ele fala sobre a identidade de Jesus Cristo, sobre quem ele é, sobre quem de fato Jesus Cristo é. É interessante porque Jesus Cristo é uma pessoa admirada até mesmo por muitos que rejeitam a fé. Mas a impressão que nós temos que muito da admiração e até mesmo do amor, se assim a gente pode dizer, que se tem por Cristo, por muitos, é uma admiração de um Jesus fabricado e não necessariamente sobre o Jesus Cristo real, descrito pelo Evangelho. E nós dedicaremos algumas semanas, alguns meses, falando sobre esses 8 primeiros capítulos do Evangelho de Marcos, onde nós nos aprofundaremos sobre a identidade do rei. Se você está com a sua Bíblia no seu smartphone ou impressa, ou se você tem o Evangelho de Marcos para anotação que nós distribuímos na reunião dos grupos pequenos, te convido a deixar aberto no capítulo 1, porque hoje nós falaremos sobre a terceira etapa de uma fase de preparo. Toda grande missão exige uma fase de preparo. Isso ocorre em várias fases, várias etapas da nossa vida. No período escolar, é um período de preparo. Quando a gente vai se aproximando da conclusão, por exemplo, do ensino médio, nós começamos uma fase de preparo para uma outra etapa, que é a universidade. E essa fase geralmente exige horas de estudo, principalmente dependendo do curso que a pessoa escolhe, muito maiores do que as horas de estudo em fases anteriores. Porque você está passando por uma nova etapa que vai te exigir um preparo maior. Isso acontece também no âmbito profissional. Quando nós, antes de assumirmos posições de liderança, posições estratégicas, de grandes responsabilidades, toda a nossa experiência, ela conta como um preparo, como credenciais para assumir uma nova posição. Quando nós estamos já na vida acadêmica e desejamos ingressar num mestrado, num doutorado, isso requer uma fase de preparo. Isso acontece até mesmo no âmbito familiar, ou pelo menos deveria acontecer. Quando nós vamos casar, hoje eu tive a alegria, inclusive, de estar conversando com o casal, com o Renan, com a Luciana, que em breve vão se casar, conversando como uma fase de quê? De preparo para o casamento. Hoje nós apresentamos o Daniel. Tenho certeza que Diogo e Evelyn, quando receberam a notícia,
começaram a se preocupar, assim foi comigo, a procurar conhecimento, informação. Eu lembro que eu e a Edna fizemos um curso antes da chegada da Mariana, né? Um curso para recém-nascidos, né? Como trocar o curativo do umbigo e trocar fralda, assim. Depois acontece tudo diferente, mas tudo bem. Mas a gente procurou um preparo, porque era um grande desafio, era uma novidade para a gente. Isso acontece na carreira dos atletas, que passam anos e anos treinando, às vezes passa um período de 4 anos treinando para uma prova que dura alguns segundos, e todo o treinamento é para diminuir alguns centésimos de tempo na sua marca. Uma vida de renúncias, dietas rigorosas, treinos cansativos, porque se tem um grande desafio pela frente. É interessante que Jesus, como nós vimos na semana passada, a sua identidade está também no fato de que, mesmo sendo homem, ele era plenamente Deus, mas ainda assim ele se submete a um período de preparo. O início do ministério de Jesus não foi diferente. E olhando para o capítulo 1 de Marcos, a gente pode dividir esse preparo em 3 etapas. A primeira delas se deu com João Batista, onde a própria palavra de Deus diz que João Batista foi aquele que preparou o caminho. E é interessante que na nossa vida é assim. Muitas das nossas conquistas são fruto de pessoas que vieram antes de nós e prepararam o caminho. Para a maioria das pessoas, até o mesmo seu sucesso acadêmico ou profissional se deu por conta do que os seus pais ou responsáveis fizeram por você para que você chegasse até ali. Talvez seus pais, seus responsáveis tiveram uma condição de vida muito inferior à sua, mas se dedicaram e se doaram para que você tivesse uma realidade hoje melhor do que a que eles tiveram. E a gente vê a figura de João Batista como aquele que prepara o caminho. Depois nós vimos, na semana passada, Jesus se submetendo ao batismo, mesmo ele sendo Deus. Mas Jesus, ele assume o papel de nosso representante, vivendo a experiência completa de alguém que se tornou verdadeiramente homem. Embora fosse filho de Deus, no batismo, Jesus tem essa identidade de filho do Criador ratificada pelo próprio Pai. Embora ele já fosse cheio do Espírito Santo, nós vemos ali o Espírito Santo repousando sobre ele, para que aqueles que estivessem ali presentes reconhecessem que ele estava revestido de todo poder e autoridade. Hoje nós veremos um terceiro momento dessa preparação, o momento do teste final que Jesus é submetido. Assim como nas 2 primeiras etapas, Jesus aqui ele não está sendo desafiado, mas sim demonstrando para nós, para a humanidade, quem ele era e o que ele viria fazer. Por isso eu te convido a acompanhar a leitura do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, os versículos 12, 13 e 14. A palavra de Deus diz assim: E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, e os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Vamos orar?
Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e te pedimos que o Senhor abra nossos corações e mente para receber aquilo que o Senhor está falando com a tua igreja. Que nessa noite possamos aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento de ti. Que possamos ser cheios e alimentados pela mensagem do teu Evangelho. E que essa mensagem possa transbordar na nossa vida a cada dia. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Esse é o terceiro momento de preparo. E ele é subsequente ao batismo. E que momento é esse? É a tentação. Era o teste que faltava para Jesus. Mas aí você pergunta, sendo Jesus verdadeiramente Deus, ele precisava ser testado? Ele deveria se submeter a um teste de limites para saber se ele iria pecar ou não? Jesus, nesse momento, ele não está tentando se testar, ou Deus não está com dúvidas. O Pai não estava com dúvidas em relação ao Filho e submete ele a um teste para saber se Jesus pecaria ou não. Jesus ele foi submetido ao teste para provar algo para nós. Assim como nas duas primeiras etapas, Jesus não precisava ser desafiado para saber se ele pecaria ou não. Mas esse teste, ele serve para mostrar publicamente que ele passaria no deserto, no teste onde Adão falhou no jardim. Onde Adão sai derrotado, Jesus sai vitorioso. Por isso fica a pergunta para nós. Sendo Jesus verdadeiramente Deus, por que Jesus precisou ser tentado? Primeira coisa que a gente observa no texto é que Jesus ele foi conduzido ao deserto. Em algumas versões, se a sua versão não for a Nova Almeida atualizada, que é a versão que a gente utiliza aqui, talvez a palavra seja impelido. O termo não sugere algo contra a vontade, mas que Jesus foi de forma irresistível, convencido e conduzido para o deserto. E observe que a palavra Espírito está em letra maiúscula, ou seja, quem conduziu Jesus ao deserto para a tentação foi o Espírito de Deus. Era propósito de Deus passar pelo deserto. Jesus ele foi irresistivelmente convencido e conduzido para o deserto. Logo, a tentação era algo inevitável. E por que ela era inevitável para Jesus? Mesmo Jesus sendo verdadeiramente Deus, e pecar era uma impossibilidade para ele. Por que Jesus foi tentado? Primeiramente, como eu já falei aqui, era necessário que Jesus passasse pelo mesmo teste em que Adão passou. Adão ele falha no teste da tentação, lá no Jardim do Éden. Recentemente, em uma das nossas séries de mensagens em 1 Coríntios, nós falamos sobre Jesus sendo o segundo Adão. O apóstolo Paulo ele traz essa figura a Cristo. Aonde o primeiro Adão falhou, o segundo Adão precisava sair vitorioso. Isso aponta para nós algo maravilhoso. Porque Adão, ele é o cabeça de uma raça. Ele é o pai de toda a humanidade. De Adão e Eva surge
toda a humanidade. Todos nós somos filhos desse primeiro casal. Todos nós fazemos parte da raça do primeiro casal que falhou no teste do jardim, na tentação do jardim. Portanto, somos herdeiros daquilo que aconteceu lá. Logo, Jesus, sendo o segundo Adão, ele também é o cabeça de uma nova raça, de uma nova humanidade. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele vai sistematizar isso, teologicamente, lá em Romanos 5, dos versículos 11 a 12, quando ele diz: e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Ora, se por Adão veio a morte, em Jesus vem a reconciliação. Então era necessário que Jesus passasse pelo teste. E esse teste, ele é ainda mais... Há um contraste aqui. O que acontece com o primeiro Adão, que falha? Aonde Adão é testado? Ele é testado no jardim. Antes da queda, o jardim possuía todas as condições favoráveis para não errar. Adão, ele vivia em um ambiente perfeito. Desfrutava de plena comunhão com a criação e com o Criador. Não lhe faltava nada. Ele não estava sujeito ao sofrimento, mas falhou. Jesus, que é o cabeça de uma nova humanidade, ele obedece em um contexto exatamente oposto. Ele obedece no deserto. E é interessante que a gente tira uma lição muito interessante desses dois fatos. As circunstâncias não justificam, não são justificativa para obediência ou desobediência. A desobediência, ela é fruto do pecado. Adão peca num ambiente perfeito. Jesus obedece num ambiente hostil. A segunda razão pela qual Jesus precisou ser submetido a esse teste da tentação é que era necessário que Jesus vencesse o diabo, que é identificado pelas Sagradas Escrituras como o príncipe desse mundo. Para redimir a raça humana, era necessária essa vitória frente a frente. Quem estava frente a frente com Jesus ali no deserto era o mesmo tentador que esteve frente a frente com Adão lá no Jardim do Éden. A batalha contra o diabo não acaba no deserto com Jesus, mas ali foi o começo e a prova que, embora essa luta continue, Satanás já foi vencido por Cristo. Então, a nossa luta contra o diabo é uma luta onde Satanás já chega derrotado, uma vez que nós estamos em Cristo. Então, não só passar pela tentação, mas era necessário que Jesus passasse pelo mesmo embate. A terceira razão pela qual Jesus precisou passar pela tentação é que, ao ser tentado, Jesus se identifica conosco também nas nossas tentações. A palavra de Deus diz que Jesus em tudo foi tentado. E, diferente de nós, ele não caiu em nenhuma dessas tentações. Além de não pecar, Jesus ele nos ensina
a como vencer a tentação. É interessante porque no Evangelho de Marcos, a tentação ela não é narrada de forma detalhada, como nós vemos em Lucas e Mateus. Mas se você observar, tanto em Lucas como em Mateus, nós vemos que Jesus ele vence a tentação pelo poder da palavra. E também de uma vida de comunhão. Jesus esteve ali no deserto, teve fome, teve sede, mas ele foi saciado por Deus. Ele orou ao Pai. E é interessante porque o tentador, ele usa inclusive a própria palavra de Deus, e a gente vai ver um pouco mais à frente, você pode olhar lá no Evangelho de Lucas e Mateus, na narrativa da tentação, que o diabo usa a palavra de Deus de forma descontextualizada para tentar persuadir a Cristo. E o que Jesus faz? Ele vence pelo poder da palavra, usando de forma correta a palavra de Deus. É interessante porque a tentação também é o cumprimento do que foi anunciado desde o Antigo Testamento em outros eventos. Quando a gente olha para 1 Coríntios 10, nós vemos que na travessia do Mar Vermelho, o apóstolo Paulo diz que ali foi o batismo do povo de Israel. E o que o povo de Israel encontra após passar no meio das águas do Mar Vermelho? Eles se encontram diretamente com Canaã? Não. Eles se encontram diretamente na Terra Prometida? Não. Mas eles encontram o deserto. E por quanto tempo que o povo de Deus caminha no deserto? 40 anos. Foi também num período de 40, agora não anos, mas dias, que Moisés recebe a lei. E é num período de 40 dias que Jesus é submetido ao teste da lei e obedece à lei por completo. Por isso, quando nós olhamos para a tentação de Jesus e vemos que ela era inevitável, ela também era o cumprimento do que havia sido anunciado. E isso nos faz entender que a tentação é uma realidade para todos nós que estamos em Cristo. Que após o nosso batismo, após a nossa pública profissão de fé, o que nos espera do outro lado, enquanto não nos encontramos, não chegamos na nossa Canaã celestial, na nossa terra prometida, o que nos aguarda é o deserto. Após sermos aceitos no reino de Deus, sermos batizados no Espírito de Deus e ouvirmos também do alto que somos filhos amados do Pai, o que nós vemos aqui é que nós temos um deserto pela frente, antes do nosso destino final. Essa é a identificação que Cristo traz para nós. Que somos peregrinos em um mundo hostil, cercados por feras, assim como Jesus esteve ali no deserto. Mas o mais importante, guardados pelo Pai. E como isso se aplica às nossas vidas? Eu queria trazer algumas aplicações práticas para nós, diante da tentação de Jesus. E não simplesmente ficar destrinchando, uma vez que nós já vimos a razão pela qual Jesus foi testado, ou as razões. A primeira delas, a primeira lição que a gente tira da tentação de Jesus e dessa identificação dele conosco ao ser tentado, é que a batalha espiritual é uma realidade. E é interessante porque, apesar de ser uma realidade, é uma realidade que é frequentemente deturpada. Batalha espiritual não é uma guerra do mal contra o bem, onde Cristo luta em pé de igualdade com Satanás.
em que em alguns momentos a gente tem a sensação que Jesus ele vai perder essa batalha, porque o que nós vimos é que no primeiro teste, desde o primeiro teste, Satanás já sai o quê? Derrotado. Batalha espiritual também não são situações adversas que conspiram contra você. Batalha espiritual é exatamente exemplificada na tentação de Jesus. Somos eu e você, caminhando em um deserto, em um mundo hostil ao Evangelho. Assim como Jesus esteve ali no deserto, assim como Daniel esteve na cova dos leões, mas ao mesmo tempo guardados por Deus. Batalha espiritual é o desafio que temos diariamente de resistir à hostilidade que temos à nossa fé. Satanás, como príncipe desse mundo, traz a realidade de um sistema de valores que se opõe ao Evangelho. Logo, batalha espiritual é a luta que todos nós, que eu e você, enfrentamos como cristãos para não cairmos nas tentações que são inevitáveis. A batalha espiritual não é acabar com a tentação em si, porque a tentação não está no nosso controle, mas o processo de se fortalecer para resistir às tentações que são inevitáveis. Por isso Jesus foi tentado. Sendo ele verdadeiramente Deus, ele se submete à tentação para se comunicar conosco, se identificar conosco, que também seremos tentados. E como nós somos tentados? Somos tentados a desobedecer a Deus pecando, seja na prática do pecado em si, ou negligenciando aquilo que Deus espera que a gente faça, que é ter uma vida em missão e em comunhão com Deus. Quando a gente falou aqui com o Diogo, com a Evelyn, sobre o Daniel ser um missionário, é porque viver, caminhar nesse mundo em missão faz parte da vida cristã. Não somos tentados simplesmente a fazer algo errado que desagrada a Deus. A tentação também se dá em negligenciarmos aquilo que Deus espera de nós como testemunhas, como embaixadores dele nesse mundo. A negligenciarmos a comunhão com os santos, com a igreja de Cristo. Somos tentados ao pecado das mais diversas formas. E não se iluda achando que a tentação ela se revela apenas em ofertas explícitas ao pecado. Mas somos tentados também através de coisas que não são essencialmente ruins, mas que potencialmente podem tirar o nosso foco. Por exemplo, lazer e entretenimento é pecado? De forma alguma, é bom, é saudável, faz bem. Mas ele se torna pecado quando ele rouba o tempo, o lugar que o serviço ao reino de Deus, a comunhão com o povo de Deus deve ter na minha vida. Somos tentados, por exemplo, algo que é importante, não estou diminuindo a importância, por exemplo, que a política tem para a gente. O preço das coisas, por exemplo, tem a ver com a política, isso impacta diretamente. Mas como a política, que é algo necessário e essencial, a gente não pode viver nesse mundo como alienados, tem o poder de tomar uma importância no nosso coração, uma importância prioritária, a gente começa a depositar expectativa que as coisas vão se resolver, principalmente através da política. Eu assisti um trecho da pregação de um dos meus pregadores preferidos, o David Platt, que ele diz o seguinte: Jesus ordena que a sua igreja cumpra a grande comissão, não para ganhar uma eleição política ou mesmo alcançar decisões judiciais. Embora todos nós a gente deseje bons governantes, leis justas,
o nosso principal objetivo são novos corações. Somos tentados a partir de todo tipo de justiça própria, ao invés de confiar na justiça de Deus. Quando nós começamos a achar que as coisas vão melhorar a partir do meu esforço pessoal em ser bom, através de uma sinalização de virtudes, ao invés de buscar a glória de Deus e entender que somente Ele pode transformar corações, e que por melhor que eu seja, sem o Evangelho, as minhas virtudes, conforme o profeta Isaías fala lá no Antigo Testamento, não passam de trapos de imundície. Mas nós temos um Deus que é bom e que nos salva e nos prepara para boas obras. Que as virtudes, as boas obras são resultados de uma vida regenerada. Por isso, a segunda aplicação prática que a tentação de Jesus traz para nós, a primeira é que a batalha espiritual é uma realidade. E que batalha espiritual é a nossa luta diária em permanecermos fiéis em um mundo hostil ao Evangelho. A segunda é que o mais importante é estarmos preparados. A tentação, ela é inevitável. O deserto é inevitável. E o que o Senhor requer de nós? Que estejamos preparados, para que ao sermos tentados não pequemos. Jesus, ele não lutou contra o deserto, mas ele permaneceu fiel. Ele foi fortalecido em Deus. Às vezes nós estamos preocupados em acabar com o deserto, enquanto Deus nos convida a permanecermos firmes. E como nós nos fortalecemos diante do deserto que é inevitável, diante do deserto que nós caminhamos? Oração, sendo alimentados pela palavra, em comunhão com o povo de Deus, através do serviço uns aos outros. E porque muitos caem? Porque foram tentados e não estavam preparados, não estavam fortalecidos. Como Jesus foi tentado? Como eu disse, nos evangelhos de Lucas e Mateus, vemos que as 3 tentações são narradas, como as 3 tentações aconteceram, e que, de alguma forma, aquelas 3 tentações, é interessante a gente observar, porque a impressão que a gente tem é que ali foi a tentativa final de Satanás. Porque a palavra de Deus diz que ele ficou 40 dias no deserto sendo tentado. E essas 3 tentações que são narradas lá em Lucas e Mateus, eu entendo que são 3 tentações que englobam todo tipo de tentação possível para nós. Porque essas 3 seguem 3 padrões que são comuns a todas as tentações que eu e você estamos sendo submetidos a todo tempo. A primeira delas, se você conhece esse texto da tentação, você vai ver que Satanás fala com Jesus no momento que ele estava 40 dias em jejum, com fome, a transformar pedras em pães. Jesus tinha fome, é óbvio. Aí o que Jesus diz? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele cita um texto do Antigo Testamento para confrontar Satanás. Essa tentação não fala somente sobre fome, mas sobre todas as nossas necessidades físicas. Por isso, a primeira tentação, ela diz a respeito dos desejos da carne. Isso você pode ver lá em Mateus, por exemplo, 4, de 3 a 4, quando Satanás tenta Jesus transformar pedras em pães. Então, os desejos da carne, o qual inclui todos os nossos desejos físicos, que são legítimos, porém, não podem ser usados como justificativa para pecarmos. Jesus teve fome e o diabo tentou transformar pedras em pão. Mas Jesus respondeu citando o quê? Deuteronômio 8:3.
Para Satanás, comer é pecado? De forma alguma. Mas a fome não podia ser justificativa para que ele se alimentasse de uma forma que não era da vontade de Deus. Isso serve para nós. As nossas necessidades, em qualquer área da vida, devem ser saciadas de acordo com a vontade de Deus. A fome não pode ser justificativa, por exemplo, para o roubo. Os nossos desejos, até mesmo na área sexual, não pode ser, assim como os nossos desejos nessa área, não pode ser justificativa para o adultério. Então, essa tentação não fala somente sobre transformar pedras em pães, mas nos mostra Jesus sendo tentado a partir dos desejos da carne. E ele vence com o poder da palavra. A segunda tentação, que está também lá em Mateus, por exemplo, no capítulo 4, do 5 ao 7, foi quando o diabo ele usa o Salmo 91, dos versículos 11 a 12, para tentar Jesus. O diabo ele é terrível, ele foi vencido na primeira vez, ele tenta Jesus, transforma a pedra em pães. Aí Jesus vai lá, cita Deuteronômio. Aí o diabo vai falar, ele está usando a palavra, então vou usar a palavra. Aí ele vai e cita o Salmo 91, versículo 11 e 12. O diabo cita. Aí o que Jesus faz? Só que ele cita de forma distorcida, descontextualizada. Aí o Senhor responde também com a palavra de Deus, mas aplicado da forma correta, citando Deuteronômio 6, versículo 16, afirmando que seria errado abusar de seus próprios poderes. Porque Satanás, ele fala com Jesus, pula aqui de cima, porque no Salmo 91 diz que o Senhor dará ordens aos anjos ao seu respeito, então não vai acontecer mal algum. Qual a natureza dessa tentação? Isso está ligado à aprovação. Não só do mundo. A aprovação que é uma idolatria presente também na nossa vida enquanto igreja, muitas vezes. Quando eu sirvo por motivações egoístas, ou até mesmo tento demonstrar virtudes como meio de redenção do meu esforço próprio, então nós vemos aqui a tentação que aponta para a soberba da vida. Quantas vezes nós somos tentados nessa área? Essa tentação, ela aponta para a soberba da vida. Aí, olhando lá para Mateus 4, de 8 a 10, nós vemos a terceira tentação, que foi acerca de outra área, que é a cobiça dos olhos. Todas as vezes que somos tentados, nós, de alguma forma, somos tentados em uma dessas três áreas. Os desejos da carne, a soberba da vida e a cobiça dos olhos. E qual foi essa terceira tentação? Foi o diabo falando para Jesus, se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos desse mundo. O diabo já tinha o controle sobre os reinos desse mundo. E nesse momento nós vemos que ele estava pronto a dar tudo a Cristo em troca da lealdade. Uma vez ouvindo o doutor Russell Moore pregando sobre a tentação de Jesus, ele fala que o diabo não estava simplesmente querendo tentar Jesus, mas ele queria adotar Jesus. Se você está participando dos grupos pequenos e tem lido A Cruz do Rei, você vai falar, se você ler o primeiro capítulo, onde o pastor Tim Keller fala sobre a dança da Trindade, a perfeita comunhão das três pessoas de Deus, o que nós vemos aqui é Satanás tentando acabar com essa dança. Então Jesus responde agressivamente, citando Deuteronômio 6,13, quando ele diz, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Quantas vezes nós cultuamos tantas coisas desse mundo,
por conta da cobiça dos nossos olhos. Cobiçamos bens materiais, cobiçamos status, cobiçamos os reinos desse mundo. E essa cobiça toma um lugar tão grande na nossa vida que isso sacrifica a exclusividade da nossa adoração a Deus. Em todas essas tentações, vemos algo que deve nos chamar a atenção. Principalmente nas duas. Satanás usa a própria Bíblia para tentar Jesus. E Jesus vence o diabo usando a palavra. E isso fala exatamente sobre a importância de estarmos preparados. Estar preparado não significa ter uma espiritualidade caixinha de promessa. Não sei quantos têm muito tempo de vida cristã e conhecem a caixinha de promessa, que era uma caixinha com um monte de tirinha, com versículos bíblicos, que você ia lá, fechava o olho, tirava, conhece, né, Zeferino? Você tirava um versículo. Estar preparado não é citar versículos isoladamente, mas se aprofundar no conhecimento de Deus. Porque, infelizmente, o que nós mais vemos hoje é a palavra de Deus sendo distorcida para falar que Deus disse algo que Ele não disse. Por isso a importância de uma teologia saudável, a importância de um aprofundamento bíblico do que realmente Deus diz em sua palavra, para que não sejamos enganados. Uma má preparação teológica pode levar a falarmos que Deus disse algo que Ele não disse. Mesmo que a pessoa não esteja mal intencionada, sem saber, ela está usando a mesma técnica do diabo. Falar que Deus disse algo que Ele não disse é agir como o diabo agiu. Tem muita coisa aí sendo apresentada em nome de Deus, mas sendo usada a mesma hermenêutica de Satanás para confundir até mesmo os eleitos. Isso não é invenção dos dias de hoje. O próprio Senhor Jesus Cristo nos alerta sobre isso, lá em Mateus 24, quando ele diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando os grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Por isso eu queria rapidamente abrir um parênteses aqui. Não me ache chato quando tanto eu quanto os presbíteros da igreja, os pastores dessa igreja, advertimos sobre doutrinas estranhas, ensinos estranhos. A gente não quer ser chato, mas a gente apenas quer ser zeloso, em temor e reverência à palavra de Deus. Agimos assim quando fazemos, em amor a vocês, que são um rebanho que não pertence a nós, pertence ao Senhor, mas foi confiado a nós. A palavra diz que aos presbíteros de cada igreja é dada a missão de ser guardião do Evangelho. E a gente vê desde o surgimento a igreja sempre sendo atacada por falsos profetas que se infiltram no meio do povo de Deus. Às vezes a gente espera sempre um ataque hostil somente de fora, mas os maiores inimigos da igreja ao longo da sua história surgiram de dentro, confundindo os eleitos com doutrinas estranhas. Até mesmo aqueles que dizem que doutrina não é importante. Tudo que se pratica é fruto de uma doutrina. A prática é resultado de uma doutrina. Então, quando falar que doutrina não é importante, está se construindo uma doutrina. E quando eu falo isso, meus irmãos, eu falo com o coração cheio de temor. Não somos perfeitos, mas procuramos ser fiéis. Porque quando somos fiéis, nós estamos fazendo aquilo que a palavra de Deus requer de nós, que precisamos estar preparados, porque o deserto e a tentação são inevitáveis. A terceira e última aplicação que eu gostaria de fazer é que a batalha espiritual é uma realidade, por isso é importante estarmos preparados, mas que o tempo da tentação está nas mãos de Deus. Isso é difícil para nós, porque todos nós tendemos à idolatria pelo controle. E talvez essa ideia de uma circunstância que não está na nossa mão, que a gente não tem controle nenhum,
nos cause tanto pavor. É assim quando a gente recebe o diagnóstico de uma doença muito grave. E a gente sabe que não está no nosso controle, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente se desespera. Qualquer situação, eu não sei quantos aqui, morando na cidade do Rio de Janeiro, já foi exposto a um momento de violência. E qual é a sensação quando você está no meio de um momento de violência? Que você não tem controle de nada. Isso é o quê? Pavoroso. Aí a gente pensa assim, poxa, a tentação, o tempo de deserto não está na minha mão. É uma circunstância que não está no meu controle. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente sabe que a tentação está nas mãos de Deus, o tempo da tentação, isso nos conforta. Graças a Deus que nós não temos absolutamente controle nenhum sobre esse tempo. Porque quando a gente tem a consciência da nossa fraqueza e, ao mesmo tempo, a dimensão, não só do poder, mas do amor de Deus por nós, e saber quem, de fato, está no controle dessa circunstância, isso acaba com o nosso desespero e nos traz o quê? Alívio. Ainda bem que não está nas nossas mãos, mas está nas mãos daquele que não poupou a vida do seu próprio Filho por amor a nós. Por isso eu gostaria de caminhar para a conclusão dizendo que encarar a realidade da tentação é necessária para que possamos estarmos preparados, porque ignorar a realidade da tentação é uma ilusão, é um anestésico, é como usar uma substância narcótica, uma droga, que nos tira da realidade, embora ela continue existindo. Então, como nós devemos encarar essa realidade da tentação sem ser esmagado pelo sentimento de culpa e de fracasso? Aí eu convido você a ler comigo, a acompanhar comigo a leitura de Hebreus 4, dos versículos 14 a 16, que diz o seguinte: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes na nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda no tempo oportuno. Que a palavra de Deus nos convida, diante da realidade inevitável do deserto e da tentação, é que, ao sermos tentados, lembremos que nós temos um mediador, que temos um redentor, e que cabe a nós, no momento da tentação, nos achegar a Ele com confiança, nos aproximar do trono de graça, confiantes que esse mesmo Cristo que morreu por nós se identifica com as nossas tentações. Ele se submeteu a todo tipo de tentação possível e passou por ela, sem pecar. Quando você for tentado, você achar, poxa, mas é impossível. Lembre-se que Cristo se submeteu a essa tentação também. E que, ao ser tentado, Jesus ele não pecou. E esse mesmo Cristo que não pecou se torna o nosso representante quando nós estamos nele. E quando nós nos achegamos ao trono, não tem como se achegar ao trono de graça sem confissão e arrependimento. A vitória dele sobre aquela tentação que você talvez tenha falhado, a vitória dele é atribuída a nós. Mas também não tem como se achegar a esse trono de graça sem ser transformados, sem ser fortalecido. Por isso, nos acheguemos a ele. Gostaria de citar uma frase do colega, pastor Tiago Cavaco, onde recentemente ele falou: onde você merecia perder, Cristo te fez ganhar. Eu não sei como você está nessa noite,
qual a tentação que você tem enfrentado, ou até mesmo tenha caído nela. Mas uma coisa eu posso te dizer: não tem como você conseguir se limpar sozinho da sujeira que talvez tenha te afetado. Mas nós temos em Cristo um mediador que se compadece de nós, que se identifica conosco, porque em tudo ele foi tentado. E ele tem misericórdia de nós. E ele tem graça suficiente para nos perdoar. Mas essa graça que nos perdoa, ela também nos fortalece e nos faz depositar nele a nossa esperança. É essa graça que nos capacita a não simplesmente sermos perdoados, mas também sermos a cada dia transformados à imagem do Filho de Deus. Essa é a nossa esperança. É ela que nos faz caminhar por esse deserto, enquanto não chegamos na nossa terra prometida. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor enviou Jesus Cristo naquela cruz, enviou Jesus Cristo a esse mundo, para ser o nosso representante, para ser o Pai de uma nova humanidade. Nós te louvamos porque em Cristo nós herdamos uma nova natureza, não mais a natureza que herdamos do Éden, mas estamos aqui, nesse mundo, caminhando, dia após dia, sendo transformados à imagem desse Filho amado que nos salvou. Por isso eu te peço, nessa noite, se há pessoas aqui que têm caminhado com o peso do seu pecado, que têm falhado no teste da tentação, que nessa noite essas pessoas possam entender que o mais importante é estarmos preparados, que a tentação ela é inevitável, mas que em Ti nós temos uma fonte inesgotável de conhecimento, de sabedoria e de amor, que nos perdoa e que também nos fortalece. E é no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém.